compartilhar hoje um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler apenas o verso 4. Antes de lermos a palavra, eu quero avisar que nós teremos uma breve reunião com o departamento infantil depois do culto, tá? Nós vamos tratar algumas coisas referente ao Dia das Crianças. Então, as pessoas fazem parte da Roberta, não sei? Depois avisem eles lá, por favor. Okay. 1 Reis, capítulo 19, verso 4 somente. Nós vamos trabalhar nesse texto aí de Elias. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, ó Yahvé, retira minha vida, tira de mim a vida, pois não sou melhor que os meus pais. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Deus em que nós encontramos paz, que o Teu nome seja santificado, que o Teu nome seja engrandecido. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados do meu povo, como Daniel orava, como Neemias orou, que nós, Senhor, possamos entrar na Tua santa presença, em nome de Cristo Jesus. E quero pedir, ó Deus, que a Tua palavra, que ela seja como ela sempre é, uma bênção para as nossas vidas. Abençoe a todos que estão aqui, que o Teu Espírito possa abrir os nossos olhos espirituais, que os nossos corações, as nossas almas, que elas possam perceber o quanto o Senhor é bom e o quanto a Tua misericórdia é boa e dura para sempre. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, e eu oro para a Tua glória. Amados, na semana passada eu falei sobre Jó e a luta que Jó enfrentou, que todos nós conhecemos, né? Um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, das implicações do sofrimento de Jó sobre a sua vida, a tristeza que abateu a alma de Jó por causa do sofrimento que ele estava passando. E hoje eu quero meditar sobre o profeta Elias, seu contexto de vida e o porquê que ele chegou a esse ponto de pedir a Deus a morte, pedir a Deus que tirasse a sua própria vida. Acho que todos sabem que nós estamos no mês de setembro, que ficou conhecido como Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Nós vamos entrar no Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, se não me falha a memória. Mas estamos terminando aqui Setembro Amarelo, e amarelo significa atenção. Lembra que uma vez eu fiz aqui uma analogia? Quando você vê o sinal amarelo, você para ou você prossegue, ou você vai adiante? Então o sinal amarelo significa um alerta. E por incrível que pareça, há mais suicídios
do que assassinatos no mundo. Há mais suicídios do que assassinatos no mundo. Estou falando de uma forma geral, não somente Brasil. E mais de 50% das pessoas no mundo já pensaram em tirar a sua própria vida. É um número muito alto. Mais de 50% das pessoas, em um determinado momento, por causa de alguma questão, de algum sofrimento, pensou ou pensaram em tirar a sua própria vida. E vocês estão percebendo as notícias que pastores estão se suicidando. Durante esse mês, em algumas oportunidades que eu tive, eu falei várias vezes sobre isso. O pastor presidente do nosso ministério pediu para que eu, o pastor Carlos, falássemos sobre depressão e suicídio, principalmente entre pastores. Entre os jovens, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Só vai perder para os acidentes, de todo tipo de acidente ou de acidentes. A segunda maior causa de morte entre os jovens é o suicídio. E esse horror, essa terrível questão que está assombrando o mundo, está aqui, irmãos, no nosso meio. Quantas vezes o Espírito Santo já tocou aqui em pessoas falando a respeito do suicídio? Você que está aqui hoje com a intenção de tirar a sua própria vida, eu já presenciei, nós já presenciamos isso aqui neste lugar, nesta casa. Historicamente, pensando na história, que eu sempre gosto de recorrer à história, em Esparta, o suicídio era um ato justificável. Eles não questionavam muito. Era uma questão, na cultura de Esparta, era alguma coisa que era normal, uma eutanásia, por exemplo. Em Roma, irmãos, era um fim honroso, principalmente para um soldado. No estoicismo, uma linha filosófica que teve uma influência muito grande, principalmente no período do apóstolo Paulo e até mesmo antes. O próprio imperador Marco Aurélio foi um estoico. Para o estoicismo, o ato do suicídio era lícito, porque era lícito morrer para quem perdeu o interesse pela vida. Dentro dessa linha filosófica, em Atenas, por exemplo, o suicida tinha o seu braço direito amputado, como sinal de que ele tinha tirado a sua própria vida. Eu não sou psiquiatra, estudei um pouco, li um pouco sobre isso, mas dentro de uma matéria que nós estudamos em praticamente todos os seminários de teologia, existe essa matéria que é a psicologia pastoral. Nós lemos algumas coisas sobre essa questão, e eu pude concluir, eu sei que muitos de vocês, que a depressão é a principal causa que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida. Essa tristeza profunda, a depressão que paralisa, a depressão que faz com que a pessoa não tenha noção do que está acontecendo. E nós estamos diante aqui de um texto. Se você ler ou reler a palavra do Senhor, você vai ver aqui que Elias, ele aparece do nada no capítulo 17, e é uma característica principalmente do Antigo Testamento e também do Novo, que quando o povo de Deus, seja Israel, seja a igreja, está desviando-se dos caminhos do Senhor, Deus levanta profetas. Deus levanta profetas. É uma característica. Ainda que em um determinado momento da história, o povo ainda estava balançando e Deus ficou em silêncio. Mas em muitas ocasiões, Deus levantava seus profetas para que eles apontassem
o caminho, para que eles mostrassem para o povo que eles estavam errados, que as coisas não estavam andando de acordo com a vontade de Deus. E nesse momento Deus levanta o profeta Elias, que aparece assim como Melquisedeque, do nada, ninguém sabe de onde ele veio exatamente, ainda que o autor de 1 Reis colocou aqui que ele vem de Tesbe, uma região perto de Gileade, a leste do Jordão. E ele surge já afrontando, apontando o dedo para Acabe, que foi provavelmente o pior. Acabe e Jezabel, os piores reis, pior rei e a pior rainha que Israel do norte teve. O contexto naquele momento de Elias era um contexto terrível de idolatria. O culto a Baal praticamente era o principal culto na terra de Israel. Israel pertence ao Senhor, Yahvé, o Todo-Poderoso. Israel é a menina dos olhos de Deus, o povo, a nação escolhida. Deus escolheu Abraão, fez promessas a Abraão, e esse povo se desviara dos caminhos do Senhor, e Deus levanta profetas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também fala sobre profetas em Efésios capítulo 4. Deus continua bradando, Deus continua enviando os seus profetas até os dias de hoje. O Senhor tem usado homens, mulheres com esse dom maravilhoso de profecia, para que a igreja seja advertida, para que a igreja possa, em alguns momentos em que está errada, está em caminhos errados, andando por pensamentos, por questões que não agradam a Deus, e o Senhor toca nos corações dos seus profetas esse dom maravilhoso, e Deus fala com a igreja para nos advertir, porque Ele disciplina a quem Ele ama. E a disciplina é algo maravilhoso, ainda que muitas pessoas virem o rosto, torcem o nariz, porque quando nós falamos em disciplina, nós pensamos em militar, em exército, mas o Senhor não é o Senhor dos exércitos. Nós não estamos aqui na terra como um grande exército de Deus marchando, e dentro desse exército tem que haver disciplina, ainda que a disciplina do Senhor seja uma disciplina diferente da humana, mas é uma disciplina. A essência dessa palavra está quando nós pensamos em disciplina que vem de Deus. Depois, em uma outra oportunidade, eu gostaria de meditar com vocês sobre a disciplina do Senhor. E Elias surge num tempo ruim, e ele já chega falando: olha aqui, Acabe, sob a minha palavra, debaixo da minha palavra, não vai chover durante um tempo aqui em Israel. E ele sai, e o Espírito de Deus começa a conduzir aquele homem, e diz para ele: olha, Elias, vai para tal lugar, perto do Jordão, fique ali, vai ter um riacho, você vai beber água, e eu vou mandar corvos. O Senhor mandou corvos. Vocês sabem que espécie de animal ou de pássaro é um corvo? Ele é semelhante a um urubu, come carniça. Irmãos, vejam como as coisas de Deus nós não entendemos. Um animal que dentro da lista de animais, da lei que os judeus não poderiam tocar, ele está lá. Algumas pessoas pensam que é só o porco, né? Que os judeus não poderiam tocar, não poderiam comer, mas não, existe uma lista enorme. Estava lá o corvo, o urubu, o abutre, que são da mesma espécie. Mas por causa da palavra, Tiago, ele escrevendo à igreja, ele disse: olha, Elias, ele era um homem igual a nós, mesmo sendo profeta, mesmo tendo privilégios, não privilégios humanos, daquilo que nós pensamos como privilégio. Elias não teve privilégio nenhum pensando em relação às cortesias, aquilo que humanamente pensando as pessoas pensam em privilégio, mas o privilégio que ele tinha
E talvez esse privilégio, ele nasceu nele, era de ter uma fé tão grande, que percebam que quando ele fala para Acabe, ele não fala, olha, em nome do Senhor, em nome de Yahvé, não vai chover. Ele fala, não, pela minha palavra, por causa da minha palavra não vai chover. Isso é fé. Isso é fé. Mas às vezes nós sofremos porque profetizamos, no caso de Elias, as consequências da nossa própria palavra. Entendem o que eu estou dizendo? Nós sofremos as consequências por causa da nossa própria palavra e por causa da nossa maneira de agir. Porque ele declarou que não iria chover. Deus manda ele para um riacho. E o que acontece com o riacho? O riacho seca, porque não tinha chuva. Aí Deus faz diferente, coisas estranhas. Deus continua fazendo. Escuta aqui, Elias, vai lá para Sarepta ou Serepta, dependendo da tradução. Eu ordenei, olha, irmãos, o poder do nosso Deus. Glória a Deus. Eu já ordenei uma viúva, ela vai cuidar de você. Ora, irmãos, Jesus falou na sua palavra, dizendo que havia muitas viúvas ali, mas Deus enviou Elias a uma estrangeira. A uma estrangeira. Ela ficava bem ao norte da terra de Israel, perto de Tiro e Sidom. E ele vai para lá. E ele chega. Aquela mulher está fazendo o quê? Como o pastor Rafael pregou aqui em uma certa ocasião, estava catando cavaco. Você lembra disso? Catando cavaco. O que é? Pegando galinhos, cavaquinho, pedacinhos de madeira, para fazer uma fogueira ali, fazer um pão ou um bolo. E ela fala para o profeta assim: olha, eu vou fazer essa refeição e não tenho mais nada, não tenho expectativa, não tem mais nada, não tenho, a farinha acabou, o azeite acabou tudo. E sabe o que Elias fala para ela? Olha, irmãos, tem algumas coisas na palavra de Deus que eu fico pensando, por que é assim, né? Faz um bolo para mim primeiro. Como assim? Que cavalheiro é esse? Escuta aqui, mulher, tu é viúva. E viúva no contexto bíblico, vocês sabem, Deus sempre apontando em todo o Antigo Testamento para a liderança de Israel, para o povo de Israel, para os homens e para as mulheres: cuidem das viúvas. Mas em muitas partes também o Senhor fala: eu cuido dos órfãos, eu cuido das viúvas. E como o Senhor cuida? Mandando pessoas, mandando servos, como eu, como vocês que estão aqui. É assim que Deus age. Ouça a voz do Espírito. Não fique pensando: mas por que vou fazer isso? Porque não, eu só tenho um pouquinho de farinha, ou seja, eu só tenho 50 conto no meu bolso. E o Senhor fala: abençoa. Vai abençoar aquela viúva, vai abençoar aquele órfão, vai abençoar aquele que está na rua. Mas Senhor, esses 50 conto que está no teu bolso aí, pode ter certeza que eu vou cuidar de você. É isso que o Espírito de Deus faz com a igreja, e sempre fez com o povo de Israel, e sempre fará na história da humanidade para aqueles que são atentos à voz do Espírito. E ela faz, irmãos, ela faz ali, prepara um bolo, uma espécie de pão da época, e ele come, e ele fica ali durante um tempo. Ela preparou um lugar, o segundo andar, e ele ficava ali. Aí passou um tempo, o que aconteceu? O filho dela morre. E é engraçado como nós apontamos para aqueles que são diante da sociedade de Israel. Naquele momento, Elias era um profeta.
Elias era um homem respeitado. Haja vista que Obadias, o mordomo, o administrador de Acabe, respeitava Elias de uma forma absurda. E o que acontece, e o que aconteceu com aquela viúva acontece com muitas pessoas. O filho dela morreu e ela põe a culpa no profeta. Em outras palavras, você lendo o texto, nós percebemos: profeta, o que você veio trazer coisas ruins para mim? O que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Sabe qual foi a resposta de Elias para ela? Nenhuma. Deus, em muitas ocasiões, irmãos, fica em silêncio, esperando ver as minhas ações, as tuas ações, em relação ao que está acontecendo. Sabe o que Elias fez? Pegou aquele menino no colo, levou lá para o seu quarto, deitou em cima dele 3 vezes. Na terceira vez, o espírito do menino volta. Glória a Deus. Ele ressuscita. Ele pega aquele menino e devolve a sua mãe. Aleluia. E sabe o que ela diz para ele? Agora sim, depois desse milagre, agora sim eu vejo que você é um homem de Deus. Agora, e antes? Porque a comida não estava faltando diante da palavra do profeta. Faz um bolo para mim, porque não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. E aí o milagre, aquele milagre não teve. Por quê? Porque a necessidade dela, a agonia dela, a angústia dela estava acontecendo por causa da morte do seu filho. Então ela se esquece de tudo que tinha acontecido. Ela se esqueceu dos favores de Deus. Ela se esqueceu do tempo que ele estava ali, porque ele ficou até um bom tempo com ela. As bênçãos que estavam acontecendo. Agora, na hora do problema, na hora da agonia, ela põe a culpa no profeta. Mas o profeta ficou quieto e fez o milagre. Deus fez o milagre. O Senhor voltou, enviou de volta o Espírito, porque a própria palavra do Senhor diz que quando nós morremos, o nosso Espírito volta para o Senhor. E chegou o tempo de voltar. Deus dá ordem, olha, volta. E nesse contexto, falei de Obadias, esse servo de Acabe, que era um homem temente a Deus. Ele, no meio daquela confusão, no meio daquela perseguição, vamos colocar assim, daquela perseguição à igreja, aquela perseguição a Israel como igreja do Senhor naquele momento, sabe o que esse homem faz? Prestem atenção, ele estava servindo a um rei ímpio. Ele estava trabalhando para um homem que não temia Deus. E eu pergunto a vocês, e faço essa pergunta a mim mesmo, todas as vezes que eu penso nisso: como eu tenho agido no meu trabalho? Como eu tenho agido com as pessoas que me cercam? Quais são as minhas atitudes? Será que eu tenho apostatado da fé? Será que eu tenho negado a Jesus com as minhas atitudes? Diante das circunstâncias, será que eu tenho me sentado à roda dos escarnecedores? Porque estou afastado da igreja, estou afastado da comunhão, nos momentos em que eu estou trabalhando. Os olhos do pastor não me alcançam, mas o Supremo Pastor, os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando todas as coisas, não tem como fugir. Como eu ajo? Quais são as minhas atitudes? Obadias foi um homem de Deus, trabalhava para um ímpio, um idólatra. E sabe qual foi a sua atitude mais interessante? Diante da perseguição, ele escondeu 100 profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 em outra, e abençoava a vida daqueles homens com comida e com
sabendo que se Acabe ficasse sabendo da sua atitude, ele morreria. Mas em algumas ocasiões nós temos que pensar como Pedro: importa obedecer a Deus, Aleluia. e não aos homens. Peça discernimento do Espírito para a tua vida. Importa é obedecer a Deus, o que Deus está mandando você fazer. Lembram-se das parteiras lá no Egito? Qual era a ordem? Matem os meninos. Aí as pessoas, uma vez uma pessoa me questionou: mas elas mentiram? Não, elas obedeceram a Deus. Elas obedeceram a Deus. Elas obedeceram a Deus e foram abençoadas. Assim como aconteceu com esse homem. Guardou ali os profetas, e naquele momento eles se encontram, ele e o profeta Elias, e ele se prostra diante do grande profeta, e eles têm ali uma conversa. E logo depois desse acontecimento vem aquele grande embate entre os profetas de Baal e os profetas e o profeta Elias, o profeta do Senhor. E uma coisa, queridos, que Elias faz ali, uma palavra que ele fala para os seus irmãos, é uma coisa que nós temos que meditar nisso todos os dias. Até quando? Até quando vocês vão cochear, vocês vão balançar entre dois deuses? Se é a Baal, em outras palavras, sirva a Baal direito. Mas se é a Deus o Todo-Poderoso, se é a Yahvé que vocês querem servir, que sirvam a Yahvé de coração e alma. Glória a Deus. Quantos irmãos estão na igreja, mas estão servindo a Mamon? Dinheiro. Quantos irmãos estão na igreja, mas estão em idolatrias que são escondidas, disfarçadas de muitas outras coisas, mas não deixa de ser idolatria. Quantas pessoas não têm tempo para servir a Deus? Quantas pessoas não querem compromisso? Quantas pessoas não querem parar no tempo, ter um tempo de oração, um tempo de meditação, não querem ter um devocional com Deus? Quantas pessoas acordam e de qualquer jeito e tomam café, agem automaticamente, sem pensar, sem agradecer, e vão para o seu dia e vivem um dia agoniado, vivem um dia de angústia, porque não conseguem entender o que Jesus disse: que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Não são verdadeiros adoradores, elas só conhecem a Deus de ouvir falar, como Jó mesmo confessou lá no capítulo 42. Quantas pessoas estão como Jó? Só conhecem a Deus de ouvir falar, mas não tem um relacionamento íntimo, não ouve a voz do Espírito, não sente vontade de orar, não sente vontade de louvar, não sente vontade de congregar, não sente vontade de nada. A única coisa que sente vontade é de ficar diante do computador, diante de um celular, dando risadinhas em rodinhas. Para essas coisas elas arrumam tempo, mas para um particular com Deus, para um tempo de oração, para essa preocupação com o próximo, quando você tem isso dentro de você, essa preocupação com o teu próximo, é porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Quando você fica constrangido, quando você vê uma pessoa passando fome, quando você vê alguém sofrendo, quando alguém chega para você e fala: minha irmã, meu irmão, eu estou doente, eu preciso de ajuda, e aquilo entra no teu coração como uma faca, e você é tocado pelo Espírito, dizendo: eu preciso ajudar essa pessoa. Sabe o que está acontecendo com a tua vida? Você está sendo formado pelo caráter de Cristo. A tua mente está sendo cativa a Cristo. Quando você não tem mais tempo de ficar criticando, quando você não tem mais tempo de ficar lambendo as suas feridas,
Espírito. Será baixai nerecomanaias. Ser igreja, irmãos, é assim que tem que ser. É desta forma que nós temos que andar. Elias, ele não viveu para si, ele viveu para o Senhor. Ele era dirigido pelo Senhor. E naquele momento ele faz um desafio àqueles falsos profetas, que se nós fizermos as contas aqui, tinham mais de 850, porque eram 400 de uma deusa chamada Asherá, que era esposa de Baal, o deus da fertilidade, um deus cananeu, que na verdade não é Deus, irmãos. Não existem outros deuses. Todos os outros deuses são abstratos, eles não existem. São demônios que estão por detrás de toda a conjectura deísta que existe em nossos dias e sempre existiu. E uma das passagens mais lindas da palavra, da Bíblia, o texto relata que ele faz esse desafio. E resumindo, foram só os 450 de Baal. Os outros 400 ficaram no caminho, não quiseram aceitar, não aceitaram o desafio. Um homem, um profeta contra 450. Mate aí 2 novilhos. Ergam aí vocês um altar. E eles fizeram isso. E clamem. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Esse homem era um homem de fé, irmãos. Glória a Deus. Ele tinha certeza que Deus ia responder a sua oração. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E o que aconteceu? Eles começaram a clamar de manhã. Colocaram ali o holocausto. Começaram a clamar de manhã. Deu meio-dia. Sabe o que Elias fez? Ei, será que o Deus de vocês está dormindo? Será que ele está fazendo alguma outra coisa que ele não ouve? Não vai ouvir nunca. Baal não existe. E aí ele faz uma coisa assim simbólica, mas que tem tudo a ver com restauração. Ele pega 12 pedras, irmãos. 12 pedras. Coloca essas pedras todas ajeitadas. Coloca ali o holocausto. Manda cavar uma vala em volta do altar. E sabe o que ele faz? Joga água aí. Vocês conhecem essa história, né? Joga água. Mas muita água. Pode jogar água aí. E jogaram água. Quando Elias clamou: Glória a Deus. Senhor, responde-me. Responde-me, Senhor. Aleluia. Caiu fogo do céu, irmãos. Glória a Deus. Lambeu aquele holocausto, queimou aquele holocausto. E o texto relata que até as pedras foram queimadas. Tudo. E a água desapareceu. Desapareceu. E a partir daquele momento, ele faz um ato que eu tenho quase certeza no meu coração, depois de ter visto um milagre como aquele. Ele faz uma coisa que humanamente o homem, na sua raiva, na sua ira, ele manda prender os profetas de Baal e mata cada um à espada. Não sei se foi uma ordem de Deus. Agiu mais uma vez por sua conta. E aquela notícia chegou a Jezabel. E vejam só, estou contando ou recontando essa história de Elias para vocês, para que vocês saibam que tudo tem um contexto. Tudo.
Tudo que nós passamos tem um porquê. Por que ele estava aqui, neste momento triste? Depois de ter visto milagres, depois de ter presenciado tantas coisas boas, aquela notícia chega a Jezabel, e Jezabel ameaça Elias. Ora, o que eu não entendo, por que ele agiu desta forma, sendo um homem de fé? Mas a resposta está lá, em Tiago. Elias era um homem como nós. Eu não sou um super-homem, tenho as minhas falhas, todos nós temos as nossas falhas. Ainda que a fé esteja no teu coração, ainda que essa consciência do poder que tem no nome de Jesus. Onde eu quero chegar, irmãos? Muitas pessoas que estão passando por depressão, pensamentos de tirar a sua própria vida, muitas delas têm essa consciência do poder de Deus. Eu ouvi um relato de um pastor dizendo: saber, olha só, irmãos, não estou julgando, estou colocando, mostrando, trazendo essa reflexão de como funciona a mente humana. Não estou julgando, nem a Elias eu estou julgando, estou defendendo a humanidade de Elias, estou falando a respeito dessa humanidade que todos nós temos. E ele colocou assim no seu Facebook: conhecer a Jesus não vai me livrar das tristezas desse mundo. E não vai mesmo. Não vai mesmo, e não o livrou de um pastor que cometeu suicídio há pouco tempo nos Estados Unidos. Conhecer a Jesus não vai fazer com que eu mude de ideia. Não, só conhecer a Jesus não vai fazer com que você mude de ideia. O que vai fazer com que você mude de ideia é você andar com Deus, ter essa intimidade com Deus. E é possível. Sabe quando? Quando eu consigo negar a mim mesmo, quando eu consigo entender que a situação que eu estou vivendo, que ela tem um porquê, mas que ela também tem uma resposta e que ela tem uma solução. Quando eu consigo parar, ter a consciência de que Deus quer o melhor para a minha vida e de que Ele pode me ajudar de diversas formas, porque Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe como eu sou, Ele sabe como você é, Ele sabe exatamente quem Ele pode tocar, quais são as palavras que vão te levantar. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito. Glória a Deus. É essa atenção que eu sempre falo, esse discernimento, o que é que Deus está falando, o porquê que Ele está falando assim, e o porquê que eu estou vivendo isso. Tudo tem uma causa, tudo tem um propósito. E ele estava aqui fugindo. E como nós sabemos que ele estava triste, que ele estava numa espécie de depressão já, ele começa a questionar, pediu a morte, e em duas vezes, o Senhor fala para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Em um determinado lugar onde ele estava, Deus envia ali suprimento, milagre, mais um milagre acontece, pão brota ali, em cima de uma pedra, água. Come essa comida, Elias, bebe essa bebida, bebe essa água, teu caminho é longo. E ele vai, faz isso. Daqui a pouco ele entra numa caverna, se esconde. Irmãos, diante de tudo que eu falei aqui, dos milagres que ele viu, que ele mesmo foi parte desses milagres, por que ele está agindo dessa forma? Por quê? Ele está dentro de uma caverna e Deus pergunta para ele mais uma vez: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Deus se apresentou a ele. Verso 11 aqui: diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá para diante de mim, no alto do monte
Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Olha o poder. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, quando o Senhor também não estava no fogo. Mas depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Glória a Deus. O Espírito de Deus pairando naquele lugar, e ali Deus estava. Mas diante de tudo essa manifestação de Deus para aquele homem, ele não conseguiu se levantar, não conseguiu enxergar o amor de Deus. E assim, no verso 13, capítulo 19, e assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E mais uma vez Deus fala com ele: o que fazes aqui, Elias? Amados, em algumas reuniões que nós fazemos aqui, a presença do Senhor, ela é tão forte, a manifestação do Espírito Santo é tão grande, e muitas pessoas não percebem. Muitas pessoas estão como Elias, e Deus está perguntando para nós: o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês estão fazendo aqui? E muitas pessoas estão respondendo como Elias: Senhor, sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Ora, irmãos, o que estava acontecendo com Elias é o que acontece com muitas pessoas. A tristeza distorce a realidade. A tristeza distorce a realidade que Deus quer que você enxergue. Se ele olhasse para trás, se ele se lembrasse de tudo aquilo que Deus fizera, ele recobraria os ânimos, assim como Davi fez em algumas ocasiões na sua vida, assim como Jesus nos mostrou lá no Getsêmani, na agonia da morte, passando ali por uma tentação terrível de desistir, de falar para Deus: Senhor, parei, não quero mais. Mas uma coisa ele faz ali naquele momento como homem: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Elias determinou muitas coisas, Elias profetizou, mas na hora que ele mais precisou, ele não conseguiu ter a consciência do que estava acontecendo. Ele não entregou a sua vida ao Senhor, não entregou a sua vida a despeito da vontade de Deus naquele momento, não quis entender o que Deus estava preparando para ele. Quantas pessoas estão assim, e o Espírito de Deus está perguntando: o que é que vocês estão fazendo aqui? Essa tristeza que fez com que ele enxergasse uma realidade distorcida é o que está acontecendo com muitas pessoas. Sabe por quê? Depois Deus fala para ele: existem ainda 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, ou seja, que não se entregaram à idolatria. São teus irmãos e você nem sabe porque você está preocupado, você está triste, você não tem a verdadeira realidade aos seus olhos. A tristeza, irmãos, ela não permite, ela não deixa que nós ouçamos a voz de Deus. Deus estava tentando falar com ele, mostrar, e ele não estava entendendo. E aí sabe o que Deus faz? Tá bom, Elias, tá bom. Resumindo a história, faz o seguinte: vai em tal lugar, unge um rei, e
e vai até um outro lugar e chama Eliseu para que ele seja o teu companheiro. E Deus leva Elias de uma forma espetacular, um milagre. Existe uma escatologia em cima de Elias. Assim como ele aparece, ele também sai do nosso meio, daqui do convívio dos seus irmãos, de uma forma milagrosa, maravilhosa. Mas eu vejo que, tenho a impressão que ainda deveria vir um tempo a mais para ele. Ele pediu a sua própria morte, não teve coragem de tirar a sua vida. E eu quero colocar aqui, diante do suicídio, diante da depressão, para terminar essa mensagem, as palavras que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí Paulo conclui dizendo: quem destruir esse templo, será destruído por Deus. Depois você confere na tua Bíblia que nós somos templos do Espírito Santo e não temos o direito de destruir esse templo, seja com sexo ilícito, seja com bebedeiras, usando drogas, porque quem está fazendo isso está se entregando, está morrendo aos poucos. É um suicídio demorado, mas não deixa de ser um suicídio. Quem o destruir? Se você está destruindo esse templo que é você, porque ele vai ser reerguido um dia, transformado um dia. Glória a Deus. Romanos capítulo 14, 7 e 8, Paulo também diz: ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos para o Senhor. Tudo é para Deus. Nós, queridos, não tivemos a oportunidade de escolher se iríamos nascer. Você teve essa oportunidade? Esse mistério da vida? Você não teve a oportunidade de chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero nascer, eu quero existir. Não é verdade? E por que nós teríamos a autorização de Deus para tirar a própria vida? Nós não temos essa autorização, porque tudo é dele. A vida e a morte pertencem a ele. Ele que determina, ele quem faz. Nas Escrituras, irmãos, eu só leio dois personagens que tiraram a sua própria vida. Um foi o rei Saul, o outro foi o apóstolo Judas. E eu vejo também, aqui deixando um pouco de lado a psicologia, a psiquiatria, eu vejo nesses dois contextos uma opressão espiritual, demônios. Saul tinha um demônio que o deixava louco, que só era acalmado, segundo as Escrituras, só se afastava quando Davi tocava o seu instrumento. Veja a importância de tocar bem um instrumento. E se Davi tocasse desafinado, o negócio não ia rolar. E o outro, como o próprio Evangelho diz, o diabo entrou em Judas. Por quê? Porque o seu coração era mau. As intenções do coração de Judas eram más. Ele viveu uma vida totalmente errada dentro da igreja, dentro do convívio com o Todo-Poderoso, com Jesus Cristo. Às vezes nós não paramos para pensar, mas o tempo todo ele estava com os 12, viu milagres, ouviu os sermões de Jesus, foi disciplinado, Jesus falou com ele em ocasiões, não adiantou nada, tirou a sua própria vida com sentimento de remorso. E Davi, aliás, e Saul,
por causa do seu orgulho, da sua arrogância, também tirou a sua própria vida. E termino essa palavra de hoje com Filipenses 3, 13 e 14, que é um bálsamo para nós, para você que está triste, abatido, abatida. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão adiante, ou seja, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial que Deus vai nos dar em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Que as palmas louvem ao Senhor.